a subvalorizar tradição. Nós cristãos temos uma tradição milenar. Então, quer dizer, existe uma grande diferença entre conhecer a história da Páscoa e ser tocado verdadeiramente por ela. Fala galera, começa mais um episódio Família Leão TV. Eu me chamo Flávio Leão. E eu me chamo Malu Menezes Leão. Estamos aqui toda terça e quinta às 8 horas da noite. Hoje vamos reagir ao que, Malu? Fala pra galera. Hoje a gente vai reagir ao Theo, que é um dos pastores que eu mais gosto. E assim, eu não acompanho muito o Theo, não. Mas eu gosto bastante dele. E a gente vai saber se a gente realmente sabe o significado da Páscoa, se a gente realmente vive a Páscoa. Isso é legal, ela que escolheu o vídeo, ela que buscou e eu não vi o vídeo. Então, essa parte de ter o conhecimento do que o significado da Páscoa é a melhor coisa que tem. E o vídeo vai ser mais sobre conhecimento mesmo hoje. Legal. E outra coisa, antes de a gente começar o programa, essa semana eu não cortei meu cabelito no Mateus, na Arte Ninja Barbearia, mas estarei lá com certeza no final de semana, né? Páscoa e tal, vai reunir a família, vou entrar naquele momento do alto de Páscoa da Malu. Pra quem não sabe, a Malu é cantora gospel também. E vamos estar reunidos com a família na nossa casa para fazer aquela forte oração para Deus, porque o que Ele fez por nós é uma coisa fantástica. Então, provavelmente eu corto meu cabelinho no final de semana, mas ainda tá no régua, não tá? Tá de boa. E é isso, Mateus da Arte Ninja Barbearia. Vou deixar o link aqui na descrição pra galera acompanhar. Você que é de Brasília, vem, corta o seu cabelito no Mateus Arte Ninja Barbearia. É isso. Então a gente já pode ir, né? Vambora, porque o que vale é o vídeo. Nós estamos nos aproximando de uma das datas mais importantes e marcantes para nós cristãos evangélicos também, especialmente, a Páscoa. E eu quero começar com uma pergunta. Será que você, que está me assistindo, está me escutando, você realmente vive, de fato, o que é a Páscoa? Ou será que você só celebra isso como qualquer outro feriado? Ei, você vive realmente a Páscoa? Não só a Páscoa, galera, porque existe Páscoa isso. Um a mais, né? Mais profundo. Porque é o momento que a gente se conecta ali com Deus, mas na minha visão, todos os dias. Tem que ser todos os dias. Quinta-feira até segunda-feira, vamos pra praia, etc, etc. Porque se você realmente é um cristão, você entende que esse feriado ou essa data, ela carrega um peso muito forte na nossa fé. A forma como você responde vai revelar muito a maneira como você vive essa fé em Cristo. E a verdade é que ninguém vive aquilo que não entende. Não é verdade? Por isso você tem que entender. E você tem que entender para você crer de verdade. Por isso, antes de falar sobre como que a gente deve celebrar a Páscoa, nós precisamos voltar ao significado do que é a Páscoa. Então vamos pensar aqui. O que é, por quê e como? Eu sempre falo sobre pensar e estruturar os seus pensamentos e decisões nesses três pilares. Começando então com a pergunta, o que é a Páscoa? Bom, desde o início das Escrituras, Deus se revela como um Deus que se move por alianças. Especialmente no Antigo Testamento, a aliança Hesed tem a ver com um amor fiel de compromisso. É mais do que simplesmente uma concordância de comportamento. O mundo ocidental, nos dias de hoje, vive a aliança como se fosse concordância. É mais do que isso. E a maneira como a gente enxerga Deus se relacionando com o homem não é de uma forma superficial. Pelo contrário, é de uma maneira profunda. Ele estabelece pactos com o ser humano. Ele estabelece pactos desde Adão, depois Noé, Abraão, Moisés, Davi e nós, hoje na nova aliança. Então, sim, Deus estabelece pactos e compromissos que definem então a identidade e a relação e o destino dessa dinâmica de relacionamento que Deus busca ter com seus filhos. Então, resumindo, o reino de Deus, ele avança através de alianças. E é dentro dessa realidade que a Páscoa foi estabelecida em Êxodo capítulo 12. Quando o povo de Israel, ainda escravo no Egito, o Senhor anuncia, olha, eu quero que vocês saiam daí para me adorar. Então ele manda 10 pragas. E quando Deus então traz a última praga e junto com ela libera uma instrução que carregava muito mais do que só um livramento momentâneo, era algo que representava um princípio eterno. A ordem era então
que cada família dos hebreus sacrificasse um cordeiro, comesse do cordeiro e aplicasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Por que isso? Porque naquela noite o juízo passaria sobre o Egito e onde houvesse a marca do sangue do cordeiro haveria então proteção. Então, o texto deixa muito claro que não era apenas uma estratégia para o livramento de Israel. Era sim, naquele momento, uma aliança. Hesed, uma aliança de Deus com seu povo Israel que era escravo no Egito. Agora, para pensar que a palavra Páscoa, a gente fala Páscoa, o original dela é Pessach. P-E-S-S-A-C-H. O que significa Pessach? No inglês fica até mais fácil para entender. No inglês a gente traduz Pessach como Passover, passar por cima. O Pessach, no hebraico, era o passar sobre a casa. E isso significava que o juízo não alcançaria aqueles que estavam debaixo do sangue. O juízo passaria por cima deles. Engraçado que é algo que eu não sabia. Eu sabia que a Páscoa era sobre aquele momento que aconteceu no Egito, mas não sabia que Essa parte da Páscoa, que o nome Páscoa é Pessar, que é passar por cima. Eu achei interessante, assim, ó. porque você pega uma pessoa que tem um conhecimento da palavra, por isso é muito importante a gente sempre ter esse conhecimento da palavra para a gente poder estar aplicando no dia a dia e no que for verbalizar também, o que você for falar. Porque esse tipo de conteúdo é importante para a gente poder estar aprendendo. Então, como a Malu falou, ela não sabia dessa parte, né? E passou ao conhecimento. Então, isso é muito importante. Você que quer ser um bom cristão, sempre a palavra de Deus, o conhecimento é importante. O que eu faço para aprender sobre a Bíblia? Além de ler a Bíblia, eu também vejo muitos devocionais daqui, principalmente dele, do Theo, e também... E já tô gostando, hein? Tô gostando do Theo. Theo, maneiro. E também do Jesus Copy. Aquele barbudinho de óculos. É, esse mesmo. Dentro de lá, ele tem podcast, mas dentro tem devocionais dele, que é muito top, são bem profundos. E a gente aprende cada vez mais, é muito top. Eu gosto muito de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. Gosto bastante de ler para poder entender. E também assisto muito podcast. Nossa, esse aqui eu assisto demais. Se tiver podcast, eu tô assistindo. E agora tá rolando esses podcasts de debate e tal, então é bom. Você assiste o podcast ali. Teve até um famoso agora lá no Inteligência Limitada, que foi o Ariel e o Eliseu. E aí você, escuta o que um tá falando, vai na Bíblia. O outro também vai na Bíblia. E aí você vai tirando a sua conclusão ali do que eles estão falando sobre. É interessante também. Então, isso que o Malu falou, eu tô falando, então é um combo. É um combo para você. Que você entenda isso como uma cópia e sombra profética nas Escrituras. A própria Escritura vai nos ensinar que a lei e os acontecimentos do Antigo Testamento estavam apontando desde esse momento para algo maior na Nova Aliança. Você já está entendendo aqui o paralelo, não é? O cordeiro sacrificado no Egito, ele não iria resolver o problema do pecado. Ele apontaria para aquele que um dia, sim, resolveria o problema do pecado e declararia: está consumado. O cordeiro de Êxodo. E tudo que você falou, no teu anterior a esse vídeo de terça-feira, que hoje é quinta, anterior desse vídeo de terça-feira, que reagiu ao podcast do Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Isso. Com o pastor Hernandes. Top, galera. Muito top. Veja esse vídeo, assista. Depois você vai dentro aqui do YouTube mesmo. É o vídeo anterior. Ou assiste até o final, que o último que vai estar aparecendo. Isso, que a gente vai colocar no cardzinho final para você clicar. Top também. É justamente isso que a Malu falou nesse vídeo, que eu quero... Por isso eu parei o vídeo. A Malu falou assim, toda a trajetória ali, se você ler a Bíblia do Antigo Testamento, sempre está ligado a Jesus. A Jesus e a sua crucificação, a sua ressurreição. Gente, é algo maravilhoso, de verdade. Do 12, ele é uma cópia e sombra profética do Cordeiro Perfeito, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento. Então, deixa eu trazer aqui 2 textos bíblicos para você entender. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ele também diz lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, ao longo da história, ainda que sacrifícios fossem feitos continuamente, nenhum deles era suficiente para
transformar a natureza do homem. Então era necessário um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito é Jesus. E é nesse ponto que a Páscoa encontra o seu cumprimento. Já de Êxodo 12, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Por isso que quando João Batista, ele vê Jesus, ele declara em João 1:29, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Forte essa afirmação, mas era algo muito claro para João Batista. Esse aqui é o Cordeiro, o cumprimento daquilo que já foi profetizado desde o primeiro Pessar. Isso nos mostra que Jesus, ele não veio apenas ensinar um caminho, ele veio se tornar o sacrifício por mim e por você. Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança. Por isso que ao ressuscitar, Cristo, quando ele ressuscita no terceiro dia, ele inaugura uma nova realidade. Tá? Uma nova época para todo aquele que crê. Eu creio, você crê, por isso somos crentes. E quando a gente compreende isso, a Páscoa deixa de ser apenas um evento histórico, um ritual religioso e até um feriado. Torna então uma verdade espiritual acessível para todos aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, que foi posto no madeiro. Lembra disso? Esse sangue da nova aliança. Diante disso, deixa eu contextualizar aqui algo para nós. Falando agora para nossa geração que foi doutrinada, seja ela de maneira consciente ou inconsciente, a gente foi doutrinado a esvaziar o significado das coisas, a subvalorizar a tradição. E nós, evangélicos, protestantes, temos uma... E hoje em dia, as pessoas, elas... hoje em dia não pensam mais em Jesus Cristo. Páscoa, Jesus Cristo. Tipo, Páscoa, Jesus Cristo. Não. Páscoa, coelho e chocolate. Hoje em dia é isso. E o mais incrível você está falando uma coisa verdadeira. Quando, semana de Páscoa, meu pensamento, cara, fazer jejum, orar mais, tá, buscar mais, tal. É um momento, né, que Jesus teve o sacrifício lá, então você acaba, tipo assim, caraca, isso. E antigamente, vamos botar uns 5 anos aí atrás, assim, eu ficava pensando assim, Páscoa, pô, tem que comprar chocolate, tem que comprar isso, aquilo. Então isso, cara, se vocês conseguirem mudar essa chave, é interessante, porque o meu automático, eu não pensei, cara, é incrível, tô falando isso, não pensei nem um minuto em chocolate. Tu acredita? Nem um minuto, eu, tipo assim, não pensei em nada de chocolate, nada, eu só em nem sei Cristo. como que colocaram Páscoa e idealizaram com chocolate. A história eu não sei, mas é uma coisa cultural, né? Mas enfim, Páscoa é Conexão com Deus, é a ressurreição dele, a e o sacrifício morte dele. o sacrifício dele, depois da ressurreição, né, que é no domingo. Então a gente tem que estar mais profundo nisso, não só nesses 3 dias, nessa semana, como todos os dias, porque Jesus quer ter um relacionamento contigo. Eu sempre fico pensando nisso, que Jesus às vezes ele tá lá na mesa, no sentido de a gente sempre separa um dia para estar no nosso lugar secreto, para louvar, para ler a Bíblia, para conversar com ele. Tipo, eu às vezes falo assim, na minha cama antes de dormir: deita aqui, Jesus, vamos conversar. Então, tipo, ele quer ter um relacionamento contigo. Intimidade, não né? só de ler a Bíblia, obviamente que ler a Bíblia é muito importante, porque é aí que você conhece Jesus. Você conhece o que ele é, o que ele faz, e o que a gente tem que fazer para viver em Cristo. Mas ele quer ter uma intimidade de conversar, de ter um relacionamento. E assim, a gente fala que Deus sabe de todas as coisas, mas ele quer que você fale, que você desabafe com ele, mesmo ele sabendo, entendeu? É isso que ele quer. Não é meu caso. Meu caso, eu converso com Jesus toda hora. 24 horas por Acho que dia. ele já ficou olhando assim, ele já vai puxar assunto comigo. Porque eu falo com ele toda hora, assim. Qualquer coisa que eu tiver, tô aqui trabalhando e tal, já penso alguma coisa, já converso com ele ali e tal. Mas esse momento íntimo mesmo, você está no seu quarto, tranca seu quarto e tal, coloca uma música gospel, um louvor, já a Malu vai estar fazendo seu grande sucesso aí musical. Amém. Aí vocês vão poder estar escutando, porque a Malu, ela é muito focada nisso de fazer música Cristocêntrica. para Deus, não pensando nela ou o que ela tá passando, e sim. Muita gente fica pedindo. O pessoal da minha igreja já deu umas escutadas em algumas músicas. Fala: meu Deus, Malu, como é que fala? Como é que fala? Essa menina, calma aí. Eu tenho que ficar adivinhando o que ela tá pensando. Pentatia?
Faz a patente da música Isso, lá. patente feita a tia. Tia, isso aí vai deixar. Vou deixar em preto e branco. Aí o pessoal fala assim, pra cantar aqui no Connect, vai bombar. Na igreja, tá? Porque ela Connect é da minha escreve, né? igreja. Ela escreve, aí bota a música, anota tudo direitinho, aí ela... Aí, lógico, aí não pode sair cantando aí, porque ela não fez o registro da música, Sim. né? Mas é isso, mas a Malu tem isso, então... Aí, voltando ao assunto, aí pega, fecha seu quarto, oração, deixa uma luz mais... Se puder, deixa uma luz mais baixa, coloca um louvor ali, a música da Malu, né? Quando ela soltar a primeira música dela. E aí você se conecta com Deus, conecta ali, conversa e tal. Porque ele ouve, galera, ele ouve. Às vezes você pode estar até falando assim, não, mas eu perguntei para ele, ele não me respondeu. Mas fique tranquilo, acalma o seu coração, porque ele escuta. E às vezes não é porque você está pedindo alguma coisa que ele vai ter que te dar. Ele não é gênio da lâmpada, coloca isso na cabeça. Deus não é gênio da lâmpada. Então você tem que parar para pensar, falar, não, beleza, eu vou pedir a Deus, mas ele pede principalmente direção. Sabe o que tem que pedir a Deus? Pedir assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Nem sei como que a gente parou nessa conversa. Tá indo, tá fluindo. Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é bom pra mim. Então, o que eu vou pedir é que seja tudo da tua vontade. Porque o que Ele quer pra você é o melhor pra você. Então, assim, quero fazer tal coisa, quero algo. Não pede isso. Fala assim, não, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Dá o caminho. E aí só me dá o caminho que eu vou seguir. É isso. É isso, galera, é isso. E a gente parou numa conversa bem... É Deus usando a gente para falar com você. Às vezes você do outro lado tá precisando ouvir essa palavra. E foi a Malu falou, não sei nem por que a gente entrou nesse assunto, mas a gente acaba entrando no assunto. E o assunto é de Deus e com certeza alguém do outro lado aí deve estar nos ouvindo, nos vendo. E essa palavra serviu para você. Porque às vezes o silêncio também é o recado que Deus está te dando. Coloca isso na sua cabeça também. O silêncio faz parte. Tradição de séculos. Nós cristãos temos uma tradição milenar. Então, quer dizer, existe uma grande diferença entre conhecer a história da Páscoa e ser tocado verdadeiramente por ela. Por isso, só um parênteses aqui, na igreja que eu pastoreio, na igreja que eu cresci, minha mãe sempre celebrava a Páscoa com a ceia do Antigo Testamento e a ceia do Novo Testamento. E nós mantemos essa tradição. Por isso que na ceia do Antigo Testamento, a gente entende o cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos, o vinho, tudo isso apontando já para o processo que o Senhor tinha com Israel até chegarmos na nova aliança. E nós, a Igreja de Cristo, fomos enxertados dentro dessa nova aliança. E por isso que hoje nós tomamos também o pão e o vinho, mas entendendo que o Antigo Testamento é complementado pelo Novo. Existe um poder nessas tradições. Existe um poder de memória. São memoriais para nós lembrarmos de princípios que são atemporais. A Páscoa, que carrega uma das maiores revelações da fé cristã, infelizmente, ela é muitas vezes vista apenas como um culto diferente, ou o culto mais importante do ano, junto com o do Natal, ou uma tradição familiar, ou até mesmo uma ocasião onde as empresas e fábricas de chocolate vão vender bastante chocolate. Então, quer dizer, agora que nós estamos aproximando da Páscoa, questione o verdadeiro significado do Pessach para você. Tá gostando do vídeo, galera? Não esqueça, deixa o seu like, é importante para mim. Clica aqui, você às vezes está assistindo, mas esquece de dar o like. Dá o like para nós aí, porque é importante. Se para nós é apenas mais um feriado e não memorial da aliança que Deus tem conosco, talvez nós, evangélicos, em pleno 2026, estejamos sendo mais discipulados pela cultura secular do que pela palavra de Deus. E como igreja, nós somos os responsáveis por nos lembrar disso. Também temos a responsabilidade de ensinar o mundo e os nossos filhos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Então a Páscoa é uma verdade que precisa ser vivida. Não só uma data de feriado que você vai tirar um tempo para descansar, o que não tem nada de errado com isso, mas se essa data revela que Cristo venceu o pecado e a morte, isso aí é algo real para você, deve então produzir em você uma resposta prática. Afinal, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, não apenas morreu,
mas ressuscitou. E todos nós que estamos debaixo do sangue no madeiro, podemos também viver esse poder da ressurreição. Romanos 8:11 fala sobre o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, está entre nós. Esse é o poder da ressurreição. 1 Coríntios 6,14 também diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Isso aí não é simbólico. É uma realidade e verdade espiritual. Então, a resposta é simples. Muitos conhecem a mensagem da Páscoa, mas não vivem como quem de fato crê nela. Que nessa Páscoa, eu e você, venhamos entender o Pessah, entender o poder da ressurreição e vivermos a plenitude daquilo que Cristo, o Cordeiro Pascal, já pagou o preço para vivermos. Amém. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Primeiro, a gente sempre busca a palavra de Deus para poder ter um entendimento. Porque sem a palavra a gente não consegue entender o caminhar, não é isso? Então, muitas pessoas, como ele falou, é uma cultura que vive a Páscoa ali, que vai ter o coelhinho da Páscoa, essas coisas. Então, você que é mãe, você que é pai, ensine seus filhos o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Você que é filho, que já entende mais um pouco da palavra de Deus, ou entende bastante, ensina os seus pais também, que às vezes eles não têm o entendimento, ensina o verdadeiro significado da Páscoa, porque Jesus morreu na cruz por nós. E é isso, gente, que vocês possam passar essa Páscoa adorando a Ele, louvando, agradecendo também, porque se não fosse por Ele a gente estaria sofrendo, a gente não teria uma conexão com Deus, e o preço do pecado é a morte, e foi pago através de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus.